E aí, gente, será que já chegou o tempo da gente substituir placa de baixo custo por processador com gráfico integrado? Para isso, eu estou trazendo aqui o Ryzen 5 8600G, que ele tem um APU bacana, 760M, e vamos ver hoje se sozinho ele consegue barrar o desempenho de uma GTX 1650 DDR6 nesse caso aqui, que custa ali nova, por incrível que pareça, cerca de 700 a 800 reais no mercado nacional. Eu até fiz uma enquete no Telegram e também no YouTube, em que o pessoal botou fé nessa APU, pelo menos na APU tunada, né? Porque a APU pura realmente fica difícil. Então eu acho que isso aqui vai ser um ótimo comparativo, pode até mudar a sua mentalidade na hora de montar um novo PC. Agora tem uma coisa que vocês precisam compreender de antemão. Se deixar esse Ryzen puro em estoque sem mexer com praticamente nada, o desempenho vai ficar aquém do esperado. O necessário mesmo seria você fazer otimizações, e eu ensino aqui otimizações, né, nos meus últimos vídeos, nos últimos 2 meses, tanto otimizando memória DDR4, DDR5, e agora uma otimização até de APU, e depois vou voltar com o 5600G ou GT que vocês pedem bastante. Aqui está o sistema com 8600G, processador 6/12, A760M em estoque. A única coisa que eu mudei aqui na minha BIOS foi a VRAM, porque ela começa com 512 e eu tive que alterar a VRAM para 8 GB, senão ia ficar meio estranho, tá? Tem hora que o jogo não vai gerenciar direito. O GPU clock dela é na média de 2.800 mesmo, e memory clock depende da memória do sistema, que no caso está 6.800, mas não tá 1 para 1, tá? Tá ali o CLK, metade do main CLK. Recentemente eu fiz aquele vídeo de memória RAM DDR5 e expliquei também sobre essa parte aqui. Não consegui deixar 1 para 1 em 6.400 nem nada assim, então tentei fazer dessa forma, e a memória aqui tá do jeito que a placa coloca. Esse aqui é automático da placa, então para quem está entendendo mais, quem está vendo mais meus vídeos, veja que o TRFC tá alto, o default tá alto, o TRC tá alto, todos esses números aqui de times, tempos, estão altos, dá para você ajustar, até porque eu usei memória Juho RGB. A placa-mãe que eu usei foi um ASRock B650M HDV, placa bem bacana, quando tem estoque ali, ela fica uns 900 reais, uma placa que eu recomendo, com a build do dia 29/7, e as memórias são Juho RGB 6800, ela mesmo, com chip SK Hynix iDie, que é um ótimo chip para você fazer tunagens, tá? Ele fica cerca de 350, 370 reais no AliExpress, cada pente de 16 GB. Já a versão tunada desse Ryzen, eu consegui colocar 7200 com as mesmas memórias. Óbvio que o CLK fica metade do main CLK, e também fiz otimizações de times, além de ter deixado também os 8 GB para o gráfico integrado, como já tinha feito antes. E também fiz um overclock no gráfico integrado, coloquei o GFX Clock em 3150 e a tensão 1200. Pode ser 1250 também, depende do teu silício, do teu processador, tá? 1250 também funciona. Tá aqui o sistema tunado. E eu não mexi nada no processador em si, mexi no gráfico integrado e nas memórias. Vocês conseguem ver os endtimes bem aqui, até para quem quiser copiar, tá aí, ó. O CLK metade do main CLK, mas a 7200, reduzindo muito dos times, TRC 450 foi uma boa, nem imaginei que eu consegui. Ficou estável sim. E embora aqui no GPU-Z não apareça o GPU clock a 3100, aqui no CPU-Z aparece a 3100, então também deu certo a modificação que eu fiz. Vamos finalmente aos comparativos, então Full HD no baixo, primeiramente o Cyberpunk 2077, usando o benchmark aqui, porque não é um comparativo de processador. Quando é processador eu gosto de comparar eu mesmo fazendo ali aquela corridinha que eu geralmente faço, mas como que é o gráfico, não importa muito aqui, tá? E assim, esse jogo teve muita diferença mesmo, eu fiquei assim abismado, tanto que mudou, colocando em estoque e mudando depois. Vocês podem ver aqui, ó, que sem ajustes nenhum, nós vemos aqui o main clock 3.400, sempre é vezes 2, né? 6.800, até aparece aqui também 6.800. O consumo fica mais baixo, 80 watts, e nós temos uma média de 28 no % low e 36 na média geral, né? Sem ajuste, só colocando 8 GB de VRAM. Já fazendo os ajustes que eu deixei para vocês, nós temos 49 no % low e 66 na média. Isso dá uma diferença de 75% a mais no 1% low e 83% a mais na média, ajustando esse Ryzen. Então isso aqui é uma diferença bruta. Tudo vai ser a mesma coisa? Não. Outros jogos têm menos diferença, que vocês vão ver agora, mas foi uma diferença muito bacana, tá? O próximo jogo é o Horizon Zero Dawn em Full HD no baixo. Praticamente eu coloquei tudo no baixo, tá? Para ficar mais fácil, afinal a gente está falando de uma configuração de entrada. O processador é bem bacana, mais forte que o 5600, embora inferior ao 7500F, mas o gráfico é de entrada e a 1650 é de entrada também. Nós temos aqui o 8600G em estoque puro, ficando com 40 no % low e 48 na média, e já ele tunado, 54 no % low e 69 na média. Isso dá uma diferença de 35% no 1% low e 43% na média, quase 44%. Então
também fez muita diferença. Não foi que nem o Cyberpunk, que ficou na casa dos 80%, mas também fez uma ótima diferença. Gostei muito desses ajustes. CS é o próximo jogo, coloquei em Full HD no baixo, mas sem FSR, tá? Tá desativada essa parte. Coloquei o benchmark também que nós temos da comunidade e tá aqui, ó, a diferença. Não é tanta assim em alguns casos, mas no % low fez, tá? E o gráfico integrado até apanhou aqui sem fazer ajustes, realmente as memórias influenciaram bastante. Então nós temos 36 no % low e 112 na média puro, sem muitos ajustes, e 71 no % low e 166 na média com ajustes. E no % low mudou muito, tá, gente? Mudou mesmo. Aqui tem mais a ver até com memória, tá? Porque realmente eu consegui dar uma configurada legal nessas memórias. Eu vou até usar essa configuração para comparar depois com a que eu tinha feito 6400 1 para 1. Eu acho que pode ter um bom embate aí para quem não consegue colocar 1 para 1 na memória. Tem um moderador aqui que não consegue, não tem o que fazer. Mesmo que as memórias dele sejam iguais à minha, tem alguma coisa no processador, na placa-mãe que não vai. Então tem também uma outra alternativa que eu acho que vai ficar uma boa, tá? Claro, agora também fazendo diferença aqui o clock, né, no final das contas, deu 97 a mais no 1% low e 48% a mais na média. Uma ótima diferença aqui no CS2 para a mesma configuração, só otimizada. Penúltimo jogo, Modern Warfare 2, coloquei no Full HD, no baixo com o FOV lá, que vocês gostam de mexer no FOV 120, mas eu botei o benchmark do jogo mesmo para facilitar, porque é difícil você jogar no mesmo local, do mesmo jeito. Isso aqui é bem complicado comparar no Warzone, tá? Enfim, nós temos aqui 46 no % low e 62 na média no sistema puro e 63 no % low e 83 na média no sistema tunado. Podem ver que 1% low desse aqui foi maior até do que a média desse aqui. Então é a diferença de 37% no 1% low e 34% na média, que foi uma diferença pequena até para os outros, mas ainda assim uma ótima diferença fazendo ajustes de forma gratuita em casa. Claro, depende da memória. Nem toda memória sobe para 7200, as com chip Hynix provavelmente vão subir, pelo menos se for Hynix ADAI. Já a Micron aí complica, então às vezes vale a pena você gastar mais em memória mais cara. E o último jogo é um jogo mais antigo que eu resolvi colocar porque vocês gostam e também, né, o cara que monta um PC mais barato, um PC de entrada, também vai querer saber do GTA. Eu coloquei em Full HD, fiz uma mescla ali entre alto e médio das configurações gráficas e tem uma diferença parecida assim também com o do CS, tá? Então no GTA V aqui nós temos 61 no % low e 79 na média, passando para 84 no % low e 115 na média. Novamente, o 1% low desse aqui foi superior ao média desse aqui, tá? Então, diferença total ali de 37 no 1% low e 45 na média no mesmo sistema, mas um que eu não otimizei e o outro que eu otimizei. E é bom até que vocês depois vejam meu vídeo primário testando esse processador. Eu testei sem otimização praticamente, tá? Agora, otimizando fica muito bacana. E aí agora que entra a GTX 1650, esse modelo DDR6. Será que o Ryzen tunado, com a APU tunada, vai conseguir ali emparelhar com a 1650? Vamos conferir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tá aqui o sistema do 1650 e eu deixei a memória tunada também, tá? Até porque senão poderia gerar algum problema, então a memória ficou tunada a 7200. E deixei a 1650, lembrando que é o modelo 4GB DDR6. Tem o modelo DDR5 que é inferior, o DDR6 é um pouco superior, tá bom? Agora não tem muito o que fazer em relação à memória, né? 4GB e é isso mesmo. Partindo de novo então para o Cyberpunk 2077. De um lado a APU tunada, sem placa de vídeo, só APU, e do outro lado a 1650 14GB DDR6. 49 no % low tunado, 66 na média. E aqui 31 no % low e 47 na média. Aqui fez muita diferença, cara. Foi o jogo que teve mais diferença entre a GPU dedicada e o gráfico integrado, com o gráfico integrado sendo superior, né? 58% no % low e 40% na média. Fiquei até espantado, mas foram esses os resultados que eu consegui. Vamos ver o próximo, que aí já muda muito o cenário, o Horizon Zero Dawn. E agora não tem essa diferença toda que você viu antes, tá? Na verdade aqui a 1650 ganha, Horizon Zero Dawn, Full HD no baixo, como sempre, tá? Então a APU tunada faz 54 no % low e 69 na média, e a 1650 faz 48 no % low e 74 na média. Pode dar umas travadas aqui, vocês viram, né? Pode dar uma travadinha. A memória aqui, ó,
3.9 e 4 GB. Essa travada pode ser devido à memória, tá? Então tem essa parte também. Aqui eu consigo liberar 8 GB tranquilamente. Daqui fica limitado aos 4. Então quando você precisa fazer o swap, aí dá um probleminha, tá? No final das contas, quem ganhou foi a GTX 1650, mas não foi por tanto. Ainda mais que ela perdeu no 1% low, né? Ela perdeu por 12% no 1% low, mas ganhou 7% na média. Considerando aqui, a gente pode colocar um empate técnico, né? Mais estabilidade para a APU, mais um FPS mais alto pela 1650, mas isso aqui é interessante ainda, tá? Bem bacana esse resultado. É até inesperado para algumas pessoas que ela ficou tão próxima do modelo DDR6, e se fosse o modelo DDR5, aí o modelo DDR5 provavelmente ou empataria realmente na média ou até iria perder no final das contas para a APU tunada. CS, voltamos ao CS2 no baixo em Full HD. Aqui novamente a 1650 ganha, não é por tanto quanto as pessoas poderiam imaginar, então novamente o modelo DDR5, né, vai ficar bem parelho. Então o 8600G aqui, tunado, 71 no 1% low e 166 na média, contra 80 no 1% low e 195 na média. Lembrando que não existe gargalo por parte do processador aqui, tá? O uso da placa 197, 98%, 99%. Então pode desconsiderar essa parte de gargalo por parte do processador. Não tem como um processador desses gargalar com a 1650, ainda mais em Full HD, não faz sentido nenhum. Só se a gente reduzisse muito a resolução, deixasse no modo, sei lá, 100 por 100, né? Sei lá. Mas enfim, na diferença do 1% low foi 12% a mais para 1650 DDR6 e na média 17% a mais para 1650 DDR6. Então, 1650 ganhando aqui. E no geral, prefiro jogar em NVIDIA. Eu vejo alguns stutterings que eu não vejo em NVIDIA no lado da AMD, tá? Talvez ali por alguma coisa de DirectX, né? Que é o 11, alguma coisa assim. Não sei exatamente, mas eu sinto alguns stutterings, e isso é para quando o cara jogar muito acostumado. GTA V, DirectX 11 também, é normal que também a AMD não se saia tão bem em DirectX 11 quanto se sai em DirectX 12. Para quem não sabe, tanto o gráfico quanto também placas dedicadas, tá? E aqui o 8600G faz 84 no 1% low e 115 na média, contra 76 no 1% low e 158 na média aqui da 1650. Até que no 1% low, o Ryzen APU ainda ganha 10%, né? Agora, na média, 37% aqui a favor da 1650 no final das contas. Vocês sabem, né? Jogos mais antigos, com certeza a 1650 será superior ou até outras placas da mesma faixa de desempenho, tá? Tipo uma 1060 ou 970, tá? Não tem muito o que fazer, não. Agora, jogos mais novos, a situação já é diferente. Ó, que outro jogo novo, que também é DirectX 12, e por incrível que pareça, temos de novo a APU voltando a ganhar. São 5 jogos, ela perdeu 3, ganhou 2. E no Modern Warfare 2, nós temos 63 no 1% low e 82 na média, contra 56 no 1% low e 80 na média da 1650. Uma diferença de 12% no 1% low e 2,5% na média. Na média ficou quase a mesma coisa, mas temos um 1% low mais estável do lado da AMD, mas também a gente sabe que a AMD tende a desempenhar melhor no Modern Warfare, né, no COD no geral. Enfim, para vocês verem que ainda que não ganhou por tudo assim o gráfico integrado, ainda foi muito bem e conseguiu ganhar 2 dos 5 jogos. Teve até caso assim de um desempenho muito parelho, tipo no Horizon Zero Dawn. E vocês estão vendo que quanto mais novo o jogo de campanha, jogo que demanda mais de VRAM, vai ficar uma situação boa para esse gráfico integrado, porque a gente pode tranquilamente ali jogar 8 GB de VRAM, não vai ter problema. Nós temos 32, jogando 8 ainda vai ficar de boa. E já na placa de vídeo, assim, jogos mais novos vão complicar um pouco para ela, tá? Aí vai ter que jogar ali com uma textura mais baixa. Aqui, nesse caso do gráfico integrado, eu posso colocar uma textura mais alta, eu posso colocar o jogo todo no baixo e a textura eu posso colocar no alto, no ultra, tranquilamente, porque a textura vai pesar mais para a VRAM do que para outra coisa. Então, que a gente tem 8 dedicado para a APU, é mais fácil do que no caso da 1650. Então, jogos novos que vocês têm visto, tipo Alan Wake, Resident Evil, a saga, cara, na APU vai ficar melhor. Se vocês quiserem algo mais específico ainda, posso trazer. Mas aqui dá para vocês terem uma noção. E lembrando que o novo Deus da Guerra teve problema para a placa de 4 GB de VRAM, não foi? Que não estava rodando muito bem, tem que fazer algumas gambiarras e o gráfico integrado vai rodar melhor. Então, interessante ver esse gráfico integrado depois de otimizado, conseguindo ali peitar bem uma 1650. Embora em jogos DirectX 11, quanto mais antigo, ainda ficará inferior, sim. Mas quanto mais novo o jogo seja,
mais vantagem vai ter você usar uma APU, por incrível que pareça. E estou aqui no nosso site de comparativo de preço de produtos no Brasil. Qualquer tipo de hardware você pode comparar nas lojas mais famosas de uma forma simplificada, por preço, por parcelamento, se está em alta, ou seja, se as pessoas estão procurando muito por loja. Tem várias lojas que vocês conhecem. E assim, eu estou vendo aqui 1.650 à venda por R$ 780. Não vale a pena de forma alguma, mas às vezes a pessoa está pensando em comprar e está caro isso aqui, né? No mercado de usados a gente geralmente vê por 450, 500 reais, modelo geralmente é o DDR5, né? Mas vê, o modelo DDR6 novo tá 780, tá salgado para um caramba, mais fácil você economizar dinheiro para uma 6600. Mas enfim, eu só estou usando aqui como base mesmo dos preços que a gente tem e realmente está salgado a 1.650. Já o 8600G mais barato da gravação desse vídeo é 1.260 na Kabum. E ele vai dar certo com várias placas mãe B650, A620 que estão cada vez mais baratas, né? Então acho que o problema nem é a placa mãe nesse caso mais. Acho que o problema maior é a memória ainda, que é mais cara. E lembrando que na Terabyte eles têm feito promoções também, que às vezes fica R$1.000 esse processador aqui. Com sua placa mãe aqui, no caso a M5, então pode ser, por exemplo, você colocar aqui no filtro M5, nós vemos ali pela filtro de preço, então MSI A620 por 520. Olha, a 620 não possibilita você fazer PBO, né, overclock em processador, mas possibilita você mexer nas memórias, o que já dá muito ganho por si só, tá? Então tem a 620, R$500, 520, você poderia começar com isso, mas um processador de R$1.000, 1.500, que já é superior a um 5600, também é superior ao 5700X, embora o 5700X seja 8/16, não 6/12. E se vamos ver aqui placa-mãe B650, vou deixar até mais fácil de visualizar, mas essa aqui dessa Bilstar por R$600, que eu acho que eu até peguei dela, não foi? Acho que eu não fiz o vídeo, mas eu acho que eu peguei dela. E depois tem a Asus Prime também, tem outra Bilstar, tem outra Gigabyte, na casa de 600 a R$800. Então tá ficando mais barato mesmo. O negócio é a memória RAM, que tá mais caro, mais salgado. A mais barata que nós temos no AliExpress no momento é essa churro aqui Stardance Astronauta, que sai uns 240 quando há promoção. 11 do 11. Tá lembrado? Promoção 11 do 11. E as mais caras são essas Hynix, né? A DAI ou MDAI. No caso, MDAI 6.400, a DAI 6.800, que saem por volta de 360, 370 reais quando há promoção. Então aí ficaria uns 300 reais mais caro no final das contas, da memória mais barata para a memória mais cara da DR5, contabilizando 2 PEN 16 GB. Eu não vou dizer que está totalmente vantajoso você montar um PC AM5 com gráfico integrado para depois só adicionar uma placa de vídeo, mas que está ficando mais interessante a situação, na minha visão está. E quando a memória reduzir de preço, eu acho que ficará melhor ainda. E vocês já vão ter um nível de uma 1650, por exemplo, tá? Caso você queira, também posso fazer um comparativo com a 580 ou 470 dessas comumente encontradas no AliExpress. Talvez também o desempenho seja mais interessante do que vocês imaginam. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. E não se esqueça, pegue moedas, fique atento ao 11 do 11, menos de um mês para chegar. A maior promoção do AliExpress é o 11 do 11. De boa? Então, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!